Olá, a paz do Senhor Jesus seja sobre ti neste dia. Nós estamos dando continuidade à série Sabedoria para a Vida e hoje eu quero falar sobre o contraste entre o justo e o ímpio e as consequências físicas e espirituais. A apreciação da sabedoria, o contraste entre o justo e o ímpio e as consequências físicas e espirituais. Por isso é necessário nós apreciarmos a sabedoria. Nós vamos voltar a nossa atenção agora para diversas passagens no livro de Provérbios, que falam sobre o contraste entre o justo e o ímpio. E nós podemos dividi-las em duas categorias: consequências espirituais e consequências físicas. E à medida que nós consideremos as seguintes passagens, haverá algumas que podem ter explicação para as duas consequências, as físicas e as espirituais. Mas para o nosso estudo, elas serão colocadas em uma categoria ou outra. Amém? As consequências físicas. O que o ímpio teme, isso virá sobre ele, mas os justos lhes concederá o seu desejo. Provérbios 10, 24. Nosso futuro, ele é composto de três coisas: o que desejamos, o que tememos e o que não esperamos. E geralmente os justos podem esperar alguma medida de bênção de Deus por seguir a sua vontade. Os ímpios, porém, podem contar com as coisas que eles temem como consequência negativa para o seu comportamento tolo. A integridade dos retos os guia, porém a perversidade dos desleais os destrói. De nada aproveitam as riquezas do dia da ira, porém a justiça livra da morte. A justiça dos perfeitos endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. A justiça dos retos os livra, mas os traiçoeiros são apanhados nas suas próprias cobiças. Morrendo o ímpio, perece a sua esperança e a expectativa da iniquidade. O justo é libertado da angústia e o ímpio fica em seu lugar. Provérbios 11, 3 e 8. Nós vemos que o tema acima é a maneira certa e a maneira errada de obter riquezas. Os justos, sendo guiados por sua integridade, compreendendo as limitações das riquezas e agindo com integridade, com retidão, evitarão os problemas. No que diz respeito às riquezas desta vida. Mas em contraste disto, o ímpio será desleal em seu desejo de acumular riquezas. Moralidade ou integridade não importa para ele, porque na sua avareza, tudo que ele tem que esperar são as riquezas desta vida, mas as riquezas não lhe ajudarão quando chegar a hora de sofrer as consequências das suas prioridades equivocadas, práticas e corruptas. O homem bondoso faz bem à sua própria alma, mas o cruel faz mal a si mesmo. O ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça recebe um galardão seguro. Quem é fiel na retidão encaminha para a vida, e aquele que segue o mal encontra a morte. Provérbios 11, 17 e 19.
Nestes versos, nós vemos a maneira pela qual devemos tratar os outros. Aqueles que são misericordiosos e justos para com os outros terão uma recompensa. E aqueles que são cruéis, malvados e perversos no tratamento dos outros irão sofrer. Os ímpios, porém, enganam a si mesmos, pensando que vai fazer bem por maltratar os outros. No curto prazo, isso pode funcionar para ele, mas a longo prazo isso não vai acontecer. É por isso que Salomão diz: o ímpio recebe um salário ilusório. Ele engana a si mesmo ao pensar que a curto prazo o benefício que ele recebe de enganar os outros é sustentável a longo prazo. Não é. Jesus mais tarde falou sobre como devemos tratar os outros quando instituiu a regra de ouro de Mateus 7,12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei dos profetas. Segundo o seu entendimento, é louvado o homem, mas o perverso de coração é desprezado. Provérbios 12:8. Aquele que buscar a sabedoria que vem de cima terá entendimento. Com isso vem elogios daqueles que respeitam a Deus e sua sabedoria. O perverso de coração é aquele que rejeita a sabedoria de Deus e caminha de acordo com sua própria vontade. Aqueles que seguem esta sabedoria, seja através de rebeldia ou ignorância, serão desprezados por aqueles que reconhecem e respeitam a sabedoria divina. E é esta sabedoria que nós devemos procurar para a nossa vida. A luz dos justos alegra, porém a lâmpada dos ímpios se apagará. Provérbios 13:9. A luz é usada para simbolizar a visão e a compreensão. Ela também proporciona um sentido de proteção e segurança. A palavra alegra é derivada de uma palavra que significa iluminar. Assim, a visão, a compreensão, a proteção e a segurança apreciada pelo homem justo abunda ou brilha, em contraste à lâmpada do homem ímpio, sua compreensão, percepção, proteção e segurança se apagará. O homem ímpio não apenas tropeça em seus próprios problemas. Salomão mesmo diz que o problema o persegue, enquanto os justos gozam de prosperidade. Uma declaração semelhante é encontrada alguns capítulos mais tarde. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos lucros do ímpio há perturbação. Provérbios 15:6. O homem justo come e fica satisfeito, mas o apetite dos ímpios nunca se satisfaz. Provérbios 13:25. Porque aquele que é justo, ele se contenta com as bênçãos que vêm do céu. Aquele que é justo, ele se sacia com aquilo que Deus tem para a vida dele e tem uma abundância nisso. Mas aquele que é ímpio, ele nunca se satisfaz com os prazeres do mundo. Quanto mais ele tem, mais ele vai querer ter e nunca vai se satisfazer, nunca irá se fartar. Por quê? Porque ele procura em fontes erradas. Ele procura bênçãos aonde não deveria procurar. Mas o homem que é justo, esse sim, o homem fiel, esse sim, ele se contenta com as bênçãos dadas pelo Senhor. Porque 7 vezes cai o justo e se levanta, mas o ímpio, ele é derrubado pela sua calamidade. Mesmo o homem justo,
Muitas vezes ele pode tropeçar em pecado e sofre as consequências por isso. Mas a diferença entre o justo e o ímpio é que o justo se levanta depois de se tropeçar e continua no caminho da verdade, enquanto o ímpio continua no seu pecado com as consequências do composto pecado contra ele. Nas consequências espirituais, a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas ele abençoa a habitação dos justos. Ele escarnece os escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas a exaltação dos loucos se converte em ignomínia. Provérbios 3, 33 ao 35. Além das consequências negativas que muitas vezes existem para a maldade, Salomão nos diz que a maldição do Senhor também existe para o ímpio. Deus zomba quando o juízo vem contra aqueles que zombavam da sua instrução. Provérbios 1, 24 a 26. Mas o justo, ele obtém bênçãos, graça e honra do Senhor. Salomão escreve em outro lugar assim: o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o perverso, os seus desígnios, ele condenará. Embora Salomão foi apontando muitas das maneiras em que a justiça nos beneficia nesta vida, as recompensas que vêm de temer a Deus e agir com retidão, certamente não se limita a esta vida. A esperança de que ele fala inclui a esperança após a morte. O ímpio é derrubado pela sua malícia, mas o justo, até na sua morte, acha refúgio. Quem guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas aquele que faz caso dos seus caminhos, morrerá. Estes versos tornam claro que as recompensas da justiça pertencem à sua alma, para que ele possa estar seguro após a morte. Nós já vimos que aqueles que agem perversamente perdem o favor com os seus semelhantes. Mas pior do que cair em desfavor com o homem é, como esta passagem menciona, cair em desfavor com o Senhor, aquele que é perverso de coração, o que significa que ele tem rejeitado as instruções de Deus. Então ele será punido, ao passo que os justos serão livres, porque o Senhor agrada dele. Os que vivem fazendo coisas que são más se desviam de Deus. Uma pessoa que não pode permanecer pura em palavras e atos, enquanto corrupta no coração. Mais cedo, Salomão escreveu: guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E mais tarde também ele escreveu: porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Mas para aqueles que praticam o bem, existem e insistem em coisas que são boas e corretas, eles vão permanecer no favor de Deus. E à medida que eles continuam a andar na verdade, no temor do Senhor há firme confiança, e os seus filhos terão um lugar de refúgio. Provérbios 14, 26. Você já notou que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento e sabedoria? E quando a pessoa tem a Deus, ela cresce em conhecimento e ela adquire sabedoria e ela é capaz de ter uma firme confiança, não em si mesma, mas em Deus, aquele que tudo pode. Então, meus queridos, vamos fugir da maldade e vamos nos apegar a esta sabedoria, porque é isso que nós precisamos na nossa vida. Nós precisamos estar preparado para adquirir essa sabedoria. Eu te espero no próximo dia de estudos.